você está esperando? Matricule-se no método e vamos juntos rumo à aprovação. Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe Carvalho aqui de Física, professor do método, tá? E hoje a gente vai continuar o nosso assunto de dilatação térmica, expansão dos sólidos, agora resolvendo alguns problemas, alguns exercícios aí, que é um pouco da dificuldade dos alunos nesse assunto, tá certo? Vimos na aula passada o fenômeno da dilatação, o porquê os corpos eles se dilatam, tá? A gente viu que o corpo é constituído de átomos, de moléculas, e ao aquecer o corpo, as moléculas elas vibram com maior intensidade, se afastando uma da outra por conta disso. Então, quando as moléculas elas se afastam uma da outra, tá? A gente tem um aumento do corpo, tá? E o que a gente chama isso de dilatação, que é a expansão dos corpos, tá? Por outro lado, se eu resfriar, se eu diminuir a temperatura de um corpo, ele contrai, ele diminui de tamanho. Ok, gente? Então vamos lá. Vimos na aula passada, né, e eu vou fazer algumas revisões aqui das fórmulas. Por exemplo, dilatação linear. É aquela dilatação onde a maior parte, né, que dilata, que aumenta, é o comprimento do corpo, tá? Ou seja, quando se fala de dilatação, geralmente a questão mostra uma barra metálica, uma barra qualquer, e também fios. Então, falando de fios, barras, sabemos que vai ser uma questão de dilatação linear. Então, a situação é a seguinte, só revisando aqui o que a gente viu na aula passada. Eu tenho aqui uma barra de comprimento L0, tá? E ela está com uma certa temperatura que eu estou chamando, inclusive, aí de T0. Eu aumentando a temperatura dessa barra, nota-se um aumento de tamanho aí dela, tá? Então, antes eu tinha um comprimento L0, agora eu tenho um comprimento L. A diferença desses dois comprimentos, se eu pegar esse comprimento final e subtrair do inicial, vai dar o quanto aumentou, que é o que a gente chama de dilatação, ou seja, a variação do comprimento, tá ok, gente? Então, tem como calcular? Tem, a fórmula é essa daí, ó, tá? Delta L é igual a L0, alfa delta T. Vimos com detalhes cada um desses carinhas aqui, mas ó, só revisando, delta L é a variação do comprimento, né? A variação do comprimento é você pegar o comprimento final e subtrair do inicial. Vimos que esse L0 é o comprimento inicial, o delta T é a variação da temperatura, tá? Que é só você pegar a temperatura final e subtrair da inicial. E esse alfa daqui, né, é o coeficiente de dilatação linear. Na aula passada a gente viu que todas as substâncias, né, cada uma delas tem um coeficiente de dilatação específico, tá? Então, isso é uma constante para cada substância, o coeficiente de dilatação. Então, imagina só, eu tenho duas barras de substâncias diferentes. Quando eu aqueço as barras, se ela tem o mesmo comprimento e está sujeita à mesma variação da temperatura, aquele que tiver um maior coeficiente de dilatação é aquele corpo que vai crescer mais. A gente viu isso na aula passada, tá? Então, gente, esse alfa é o coeficiente de dilatação linear, tá? Então, vimos também a dilatação superficial, tá? A dilatação superficial é quando eu me refiro à superfície, à área da superfície. Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui uma área, uma superfície que eu posso considerar, por exemplo, como uma parede, tá? Ela tem uma certa área inicial que eu estou chamando de A0, tá? À medida que eu aqueço essa área, ela também aumenta aqui, ó, de tamanho, de comprimento, tá? Ela aumenta, na verdade, a sua superfície, a sua área. E o quanto aumentou, né, que é esse trecho daqui, que é o que eu chamo de dilatação superficial, é a variação da área, que também é uma fórmula bem parecida com a anterior, tá? Delta A é igual a A0. Beta, delta T, onde esse delta A aqui, ó, é a variação da área, que a gente viu na aula passada. Estou indo rapidinho aqui, porque isso foi visto na aula passada. Esse A0 aí é a área inicial, tá? Esse delta T continua sendo a variação da temperatura, que é você pegar a temperatura final e subtrair da inicial. Daqui a pouco a gente vai ver questões aí, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso, tá? E esse beta aqui, esse cara daqui, gente, ele é o coeficiente de dilatação, só que superficial. Coeficiente de dilatação superficial. Ele tem uma relação com aquele alfa, né, da dilatação linear, que é essa daqui, ó. O beta é o dobro do alfa. O beta é 2 vezes alfa, tá? Esse cara daqui
tem 2 vezes o alfa, já que ele se dilata, tá, em 2 dimensões. Tá? O alfa lá só era só era o comprimento, tá bom? Aqui a gente tem também a dilatação volumétrica, tá? Ali eu tenho um certo volume, ele está com um volume inicial que eu estou chamando de V0, suponhamos que ele tem uma temperatura ali inicial para ele. Se eu aumento essa temperatura, dando energia para esse corpo, tá? Energia térmica, eu vou aumentar a temperatura dele. Vimos também que ele aumentou de tamanho, tá? Então ele se dilatou. Interessante aqui que ele se dilatou em 3 dimensões, tá? Comprimento, largura e altura, ou seja, dilatou o seu volume. Então com isso, gente, a fórmula é bem parecida com aquelas 2 anteriores, tá? Então, ΔV é igual a V0, esse carinha daqui, ó, gama, vezes ΔT. Esse ΔV é variação do volume, tá? É o volume final menos o volume inicial. Esse volume aqui, o V0 é o volume inicial, tá? O ΔT é a variação da temperatura, tá? E esse cara daqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. A relação desse coeficiente de dilatação volumétrica com aquele coeficiente de dilatação linear é essa daí, tá? O gama é igual a 3 vezes alfa. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente, pessoal, em qualquer que seja a questão, seja de dilatação linear, seja de dilatação superficial ou de dilatação volumétrica, qualquer uma, ele vai dar esse dado aqui, ó, geralmente, tá? Ele dá o alfa ao invés de dar o gama. Só que muitas vezes, quando a dilatação for volumétrica, você não vai precisar do alfa, você precisa do gama, tá? Então, o que eu estou dizendo é para que você encontre esse valor a partir do alfa multiplicando por 3. Então, o gama é 3 vezes o alfa. Se ele der o alfa e você precisar do gama para resolver esses problemas de dilatação volumétrica, é só você multiplicar por 3 que você assim encontra o gama, tá certo? Então, resumindo, essas são as fórmulas que eu acabei de falar, tá? Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, com aqui as relações entre os coeficientes de dilatação, tá bom, gente? Então, seria bem interessante vocês printarem essa tela aí, tá? Para que vocês não consigam esquecer na hora da resolução de alguma questão referente à dilatação dos sólidos, tá bom, gente? Tá aqui todas as fórmulas que vocês precisam para resolver o problema de dilatação dos sólidos. Tá bom, galerinha? Então vamos lá. Observe, inclusive, que elas são extremamente parecidas, tá? Eu só mudei as letrinhas aqui. Ok, gente? Lembrando, pessoal, que em alguns livros, tá? Ou alguns professores, provavelmente, tá? Eles, ao invés de chamar variação de temperatura de ΔT, eles chamam de Δθ, que é uma letra grega, que eles colocam, tá? Para indicar a temperatura, uma vez que ΔT pode se confundir futuramente com o tempo, variação do tempo, que também chamamos de ΔT. Aí alguns professores preferem chamar, ao invés de ΔT, para variação de temperatura, eles chamam de Δθ, tá? Mas eu preferi colocar assim para vocês nessa aula entender que ΔT é variação de temperatura, porque temperatura começa com T, por isso que eu botei aqui o nosso ΔT. Beleza, galerinha? Já dá para a gente resolver algumas questões com toda certeza. Mas antes de resolver as questões, lembra aquilo na aula anterior, né? Para quem não viu, eu aconselho vocês a voltarem lá e analisar a aula 1 sobre a parte de dilatação que eu mostrei. E eu fiz um resuminho, gente, que foi esse aí, ó, de potências de 10, tá? Eu lembro que eu mostrei aqui para vocês a forma, né, que eu posso reescrever alguns números, tá? Em função da potência de 10. Por exemplo, só revisando de forma bem rápida, aqui eu tenho um valor 4.000. Como é que eu posso reescrever esse número em forma de potência de 10? Vai ser primordial para essa aula de hoje, para que vocês entendam os cálculos que eu vou fazer já já, tá? Então, 4.000, eu posso reescrever ele dessa forma. 4 vezes 10 à terceira, eu tenho certeza que você sabe, tá? Por que esse 10 à terceira aqui? Porque o expoente ficou 3, tá? Observe que o 4 eu repeti. Como eu tenho 3 zeros, eu acrescentei o 3 lá no expoente. Lembra que eu posso reescrever esse número dessa forma. 4.000 é exatamente a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 3. E 12.000? A mesma parada, tá? Eu vejo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 zeros, então 12.000. Nada mais justo de botar 12 vezes 10 elevado a 4, pelo mesmo motivo que esse.
eu estou dizendo a vocês que esse número é exatamente esse número daqui. Mas também, gente, muita gente prefere colocar esse número na forma de notação científica, tá? Colocar o número em notação científica, tá? Esse número daqui, que está antes da potência, tem que estar compreendido entre 1 e 10. Pode até ser 1, mas não pode ser 10, tá? Então, esse número tem que ser menor que 10, tá bom, gente? E observe que desse jeito aí, esse número não está em notação científica. Então, para isso, quando se fala em notação científica, não é a quantidade de zeros que a gente conta para colocar o expoente aqui, tá? E sim a quantidade de casas que andamos, tá? Para que aquele número ali, andamos com a vírgula, para que o número ele fique menor que 10. Perceba o seguinte, ó, eu tenho esse valor, 120 mil, tá? 120 mil, eu tenho esse valor daí. É como se a vírgula ela tivesse aqui, tá bom, gente? Aqui no final do número sempre vai acontecer dessa forma. Quantas casas eu vou andar com essa vírgula para que esse número se reduza a um número menor que 10? Então, você já deve saber que eu tenho que andar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 casas eu ando. Então, para que o número ele fique 1,2 em 1,2, tá? Satisfaz aquela condição. É um número menor que 10, logo ele ficará dessa forma também, ó. 1,2 vezes 10 à quinta. Mas é aquilo que eu digo, você escrever o número dessa forma, ou dessa, quer dizer a mesma parada, quer dizer a mesma coisa, tá? Eu só estou mudando a forma de escrita, mas isso aqui também está certo. Só não está em notação científica, que notação científica é nesse formato aqui, tá? Geralmente, colocamos números em notações científicas quando é a última resposta, tá? No meio da conta, não há necessidade de você botar em notação científica, colocar já o valor lá em notação científica. Você, por exemplo, pode botar nesse formato, para facilitar lá os seus cálculos, provavelmente, né? Ou pode estar assim, ou até mesmo assim, tá? Se você assim preferir. Mas a tua resposta final lá, pessoal, geralmente está em notação científica nas alternativas, quando for um valor grandão ou muito pequeno, tá? Como a gente vai ver aqui já já, tá? Por exemplo, ó, 0,004, esse número daí, como é que eu boto, como é que eu posso colocar ele na forma de potência de 10, tá? Então a vírgula vocês já estão enxergando, eu vou botar a vírgula aqui depois do 4, tá? Então perceba que eu andei 3 casas para que isso aconteça, o número fica dessa forma, 4 vezes 10, agora menos 3, por que menos 3? Porque agora eu estou andando para a direita, tá? E só relembrando aqui vocês, esse último daí, ó, é a mesma parada. Se você quer botar a vírgula depois do 12 aqui, eu vou andar 4 casas. Então, observa, olha, 1, 2, 3, 4. Então, ficou 12 vezes 10 a menos 4, tá? Agora, se você deseja colocar esse número em notação científica, você só precisaria andar apenas 3 casas, porque parava ali no 1,2. Perceba que esse número aqui, ó, é maior do que 10, então não está escrito em notação científica. Para que ele fique escrito em notação científica, a vírgula deveria vir até depois do 1. Logo, o número ficaria nesse formato aí, ó. 1,2 vezes 10 a menos 3. Mas, esse número é exatamente igual a esse, tá bom, gente? E assim como exatamente igual a esse também. Eu só reescrevi esses números de formas diferentes, tá bom? Isso aí é mostrando como é que você coloca, né, os números em forma de potência de 10. Mas como é que eu opero as potências de 10? Também é importante aqui, olha só, gente, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 multiplicações de potências envolvendo 10 aí, tá? De base 10. Como é que eu faço, tá? Então, olha, quando eu multiplico 10 elevado a 4 com 10 elevado a 5, tá? Então, você na multiplicação, você simplesmente repete a base e soma os expoentes. Eu vou pegar o expoente de cima aqui dessa potência e somar com essa daqui. Então, você vai encontrar 10 elevado a 9. Simples assim. Repete a base, soma lá os expoentes, tá bom? Do mesmo jeito é esse caso daqui, ó. Repete a base e soma. Agora, cuidado, quando você for somar menos 4 com 6, tá? Você vai encontrar 10 ao quadrado, tá? Se fosse 4 mais 6, tudo bem, seria 10. Mas aqui é menos 4 somado com 6. Na verdade, eu subtraio porque os sinais são diferentes. E você bota o sinal do maior número e o maior número é 6, tá? Então, menos 4 mais 6 deu igual a 2. Esse produto dá 10 ao quadrado.
tá? Agora, olhe só para aqui. Isso aqui é extremamente interessante para vocês e importante, tá? Numa divisão, a gente viu que na multiplicação somos expoentes, tudo bem. Mas na divisão, tu pode repetir a base e subtrair os expoentes. Tu vai pegar o 8 e subtrair com 5. 8 menos 5, tu vai encontrar 3, ou seja, aqui vai dar 10 elevado a 3. Mas existe uma outra forma de tu resolver essa parada. É o seguinte, ó. Esse 10 aqui tá aqui, pessoal. Tu pode fazer com que ele suba, ou seja, você pode fazer essa divisão se tornar uma multiplicação. Como? É fácil, tá? É só tu pegar esse denominador que está aqui embaixo e colocar ele em cima, tá? Mudando o sinal do expoente da seguinte maneira, tá? Assim, ó. Repete o 10 à oitava e esse cara que está aqui embaixo, tu bota ele em cima só mudando o sinal do expoente. Era 5, virou menos 5. E agora, gente, se você preferir fazer desse jeito, porque a multiplicação é bem simples aqui, tá? Repete a base e faz essa operação aqui em cima, essa soma, tá? Você vai ver que 8 menos 5 vai dar igual a 10 à terceira. Então, isso que eu estou mostrando para você é bem válido. Numa divisão aqui de potências de mesma base, a gente está analisando a potência de 10 aqui, tá? Base 10. Você pode pegar essa potência que está embaixo e colocar ela aqui em cima, tá? Ao invés de na divisão, vai ficar uma multiplicação agora, mudando o sinal do expoente. Isso aí é muito legal e vai te ajudar bastante em algumas questões. Depois vocês vão perceber o que eu quero dizer com isso, tá? Aqui é a mesma parada, tá? Eu tenho 10 ao quadrado dividido por 10 a menos 5. Você vai transformar uma divisão numa multiplicação. Como? Assim, ó. Pega o 10 ao quadrado, tá? Repita aqui. E esse 10 a menos 5 que está lá embaixo, você sobe com ele positivo agora. Ao invés de negativo, ele fica ali positivo. E agora faz esse produto como você fez aqui em cima, tá? Repete a base e soma os expoentes. Vocês vão perceber lá que vai dar 10 elevado a 7, beleza? Então isso aí foi uma revisão de potência de 10, para que agora a gente resolva algumas questões, tá? Que por certo vai cair em algumas situações como essa e você tem que estar preparado, tá bom, gente? Então vamos para a primeira questão envolvendo dilatação, envolvendo inclusive cálculos de dilatação agora, tá bom, gente? Lembrando que no vídeo 1 eu fiz várias e várias questões de teoria, né, sobre dilatação. Hoje vai ser só apenas as questões envolvendo cálculos, tá bom, gente? Então vamos analisar inicialmente essa questão aí que caiu na Universidade Federal de Pernambuco. A questão diz o seguinte, ó. Uma ponte de concreto tem 50 metros de comprimento à noite, tá? Então existe lá uma ponte que tem um tamanho de 50 metros. Quando a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, a temperatura de 20 graus Celsius, a ponte tem esse tamanho, 50 metros. Seu coeficiente de dilatação térmica tá ali, ó, gente, ó, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Observa que isso é a unidade de coeficiente de dilatação térmica. Graus Celsius elevado a menos 1, tá? Pode ser, inclusive, Kelvin a menos 1 também, graus Fahrenheit a menos 1. Tá? A unidade é sempre o inverso da unidade de temperatura. Então esse é o coeficiente de dilatação, aquele alfa, tá? Daqui a pouco a gente vai ver ali nos dados. Ó, a pergunta é a seguinte: qual a variação do comprimento da ponte em metros que ocorre da noite até o meio-dia quando a temperatura atinge 40 graus? Então eu sei que a 20 graus Celsius a temperatura da ponte é de 50 metros. Quando for 40 graus Celsius, tá? A temperatura da ponte vai ser de quanto? Então é só fazer a regra de 3, né, gente? Então, ó, 20 graus Celsius a 50 metros com a temperatura de 20 graus Celsius, né? Quantos metros vai ser com a temperatura de 40? É claro que não, tem muita gente que faz isso e erra. Vocês não vão fazer isso de jeito nenhum. Isso não tem nada a ver com regra de 3, tá bom, gente? Vocês, para resolver esse problema, vocês vão fazer da seguinte maneira. Olha só. Primeiro está aqui as alternativas, tá? Que da questão original, tá? Tá aí as alternativas. Os dados, lembrando que a gente vai usar essa fórmula porque ele fala de pontes, tá? Concreto, lá o ponto de concreto vai aumentar o comprimento da ponte. Então a questão é de dilatação linear, tá bom? E esses são os dados. Observa, pessoal. Lá em cima, ele deu o comprimento inicial da ponte, 50 metros. Embaixo aqui, ó, ele falou que a temperatura inicial da ponte era de 20 graus Celsius. E a temperatura final era de 40 graus Celsius, tá?
E ele falou, inclusive, que o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vale 10 elevado a menos 5. Eu extraí os dados da questão e agora é só lazer. Vocês vão colocar esses dados nessa equação, tá? Lembra, comprimento inicial, bota 50 aqui, tá? Tá ali. O alfa, tu bota 10 a menos 5, que é o valor que está ali. E o ΔT, variação da temperatura. Você vai sempre fazer o seguinte, vai pegar a temperatura final e subtrair da inicial, ou seja, tu vai pegar 40 e subtrair de 20, tá? Então 40 menos 20, tu vai encontrar 20, né? Então já está aqui, ó, bonitinho para vocês. Coloquei todos os valores aqui, ó. Olha, L0 aqui, o alfa está aqui. E a variação da temperatura, lembrem vocês que é final menos inicial. Beleza, gente? Estou resolvendo uma questão aqui que é simples, tá? Então vamos fazer aqui, ó, seguindo, ΔL, tá? É igual a 50 vezes 10 a menos 5. Fiz a subtração aqui, deu 20. A única coisa que eu fiz nesse próximo passo foi essa subtração. Perceba o seguinte, pessoal, vocês podem pegar esse 20 e multiplicar por esse 50, esquece essa potência por um instante, tá? Então, fazendo isso, 50 vezes 20, tá? Eu vou ter 1000, tá aqui, ó, 1000, e vou repetir o 10 a menos 5. Estão acompanhando aí, né, pessoal? Então, vamos lá, 1000 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Muita gente já sabe quanto é que vai dar aqui, ó, 1000 vezes 10 a menos 5, tu vai ver aqui as alternativas e já vai achar um valor que corresponde àquele número ali. Mas eu vou te dar uma dica para vocês que ainda estão em dúvida com a questão da multiplicação de potência de 10. A ideia aqui é a seguinte, ó, tá vendo esse 1000 que está em vermelho? Vamos colocar esse número em potência de 10 que a gente aprendeu no slide anterior, tá? Então, botando esse número aqui em potência de 10, eu vou repetir esse cara. Olha como fica, tá? 1000 não é 1 vezes 10 a terceira? 1000 não é 1 vezes 10 a terceira? Lembra a quantidade de zeros? O expoente lá 3, porque são 3 zeros. Eu comentei com vocês anteriormente aqui, tá? E agora eu vou pegar esse cara e multiplicar por esse cara aqui, ó. Lembra lá a operação com potências de 10, produtos de potências aí de 10, tá? O que é que eu faço? Eu vou repetir o 10 e vou fazer essa operação aqui em cima. Vou pegar 3 menos 5, que dessa forma vocês vão encontrar a resposta. 10 elevado a menos 2, 3 menos 5, menos 2 o expoente vai ficar. Então, vocês observando as alternativas, vão perceber que a letra C a alternativa correta. Beleza, gente? Tenho certeza que vocês entenderam essa parada aí. Mas se não entendeu, não se preocupe. Vamos para uma próxima e vocês vão aí memorizando essas questões aí, para pelo menos o jeito de como se resolve, para quando chegar algumas questões parecidas, você também fazer do mesmo jeitinho. Tá bom, gente? Ó, temos uma questão bem interessante, típica de Enem. Tá bom, gente? Essa daí diz o seguinte, ó. A higiene bucal, desde criança, vem sendo cada vez mais discutida em encontros e palestras de pediatras, tá? No mundo todo, devido à maior incidência de cáries em crianças e adolescentes. Com o aparecimento das cáries, os dentes devem ser tratados de maneira que se retire essa cárie e se coloque o material para o preenchimento do dente, tá? Então, a gente coloca aqui, para tratar a cárie, um material para preenchê-lo. Ele fala mais aqui, ó. Esse material deve ser muito próximo às características dos dentes, principalmente no que se refere à dilatação. Então, gente, imagina tu tomando água gelada aqui, tá? A temperatura do dente e também desse material que foi colocado não vai diminuir a temperatura? E a temperatura diminuindo, o dente, tanto o dente como esse material, não vai contrair? Não é isso? Então, beleza. Eu tenho que colocar um material aqui que tenha um coeficiente de dilatação bem próximo do dente. Para quê? Para que a mesma proporção que o dente diminua, esse material também diminui. Para não dar bronca, tá? Para não rachar o seu dente, para não doer, porque pode ter algumas broncas relacionadas a isso. Tá bom, gente? Então, olha, aí ele diz aqui, ó, quando comemos algo muito quente ou muito frio, o material sofre dilatação ou uma contração, tá? O que pode causar dor e até perda do material. Ele continua. A amálgama é um dos materiais mais utilizados em obturações dentárias. Tá vendo a figura aqui, beleza? Prosseguindo, pessoal, prosseguindo aqui. A amálgama
é o termo que se designa todo tipo de liga metálica em que um dos componentes é um mercúrio, tá? É feito de uma liga metálica de mercúrio, prata e estanho. É um material resistente à oxidação e por isso é usado na restauração dos dentes, tá? A amálgama também pode ser a mistura de elementos diferentes e tem um baixo coeficiente de dilatação. Pessoal, todo esse texto que eu li até agora foi para efeito de conhecimento seu, mas não vamos precisar desse texto para poder resolver o problema, tá? O Enem adora isso. Se você lesse a questão a partir desse aqui, você acertaria a questão. Olha só, ele está dizendo assim, ó, se um dentista utiliza uma amálgama de coeficiente de dilatação linear de 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 para um volume de 2 milímetros cúbicos, tá? Em um dente que pode sofrer uma diminuição de temperatura de 37 graus Celsius até 7 graus Celsius, tá? Qual seria a variação de volume desta amálgama do dente? Então, ele vai sofrer a temperatura de 37 para 7 graus Celsius, temperatura inicial, temperatura final. Você pode resolver esse problema da seguinte maneira, tá? As alternativas da questão, tá bom? Como ele se refere à dilatação volumétrica, tá? A fórmula que a gente vai utilizar é essa daí, tá? Do ΔV igual a V0 gama ΔT. E os dados, eu vou tirar os dados da questão, tá ali os dados, tá, gente? Volume inicial 2 milímetros cúbico. Ele falou também que a temperatura inicial é 37 e a final é 7. E falou que o alfa é 15 vezes 10 a menos 6. Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. Como eu falei, todas as questões, seja linear, seja volumétrica, seja superficial, ele vai dar esse aqui, gente. Geralmente ele dá o alfa, o coeficiente de dilatação linear. Mas entenda que para essa questão, você precisa do gama, o coeficiente de dilatação volumétrica. Mas lembre vocês que para você descobrir o gama, é só multiplicar por 3 o valor do alfa, tá bom, gente? Então vai ficar exatamente assim, ó. Tá aqui, ó, o volume inicial. O gama é 3 vezes 15, que dá 45, tá? Vezes 10 a menos 6. E essa parada aqui, o que é isso? O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, 7 menos 37. Ok por aí? Beleza, gente, ó. Continuando aqui, eu só vou apenas fazer essa subtração. 7 menos 37 dá menos 30. Então tá aqui, ó, seguindo, repetir todo o resto, tá bom? E agora o que é que eu faço? Eu vou multiplicar os valores e esquecer por um instante a potência de 10. 2 vezes 45 multiplicado por menos 30, tá? Eu fazendo essa parada, eu vou encontrar 2.700 menos 2.700, repetindo aqui o 10 a menos 6. Vocês lembrem daquela parada da operação com potência de 10, colocar esse número em notação científica, tá? Eu tenho o valor 2.700 e quero colocar em notação científica. Lembra que a vírgula se encontra aqui e você vai recuar 3 casas para que aquele número fique menor que 10? Então, recuando 3 casas, eu posso reescrever esse número dessa seguinte maneira. 2,7 vezes 10 ao cubo, a terceira. E aí eu repito 10 a menos 6. Para finalizar essa parada dessa questão aí, é só tu fazer esse produto. 10 a terceira multiplicado por 10 a menos 6, que eu tenho certeza que você não tem dúvida. É só você repetir a base e fazer a operação que se encontra aqui em cima, tá? 3 menos 6 dá igual a menos 3. A resposta final será menos 2,7 vezes 10 a menos 3 milímetros cúbicos. A gente olhando para as alternativas, vê que a letra A é a resposta correta. Ok, pessoal? Prosseguindo, próxima questão, bem interessante essa daí, tá? Fizemos uma questão de dilatação linear, fizemos anteriormente agora uma questão de dilatação volumétrica e agora vamos resolver uma questão envolvendo dilatação superficial, tá bom, gente? A questão de dilatação superficial diz o seguinte, tá? Mackenzie 2019. Desertos são locais com temperaturas elevadas, extremamente áridos e de baixa umidade relativa do ar. O deserto do Saara, por exemplo, apresenta uma elevada amplitude térmica. Suas temperaturas podem ir de menos 10 até 50 graus Celsius ao longo de um único dia. Imagine, pessoal, em um único dia, uma temperatura passar de menos 10
até 50 graus. Isso é o deserto do Saara, tá bom, gente? Então ele fala o seguinte, continuando a questão. Uma chapa de ferro cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5. Observe novamente. Ele está dando coeficiente de dilatação linear, tá? 1,2, 10 a menos 5. É aquecida, né? Sendo submetida a uma variação de temperatura que representa a amplitude térmica do deserto do Saara. Ou seja, a variação de temperatura é essa, que a chapa está sendo elevada de menos 10 até 50 graus, como o deserto do Saara, a questão nos diz, tá? E ele diz o seguinte, ó, considerando sua área inicial igual a 5 metros quadrados, o aumento de sua área em metros quadrados é de quanto? Ele quer saber o quanto vai se dilatar essa chapa, tá, de ferro, se ela for aquecida de menos 10 até 50. Então, essa chapa vai aumentar quanto? Muito fácil, observa aqui, ó. Então, gente, tá aqui as alternativas da questão original, tá ok? Como ele se refere à dilatação superficial, a fórmula a ser usada será essa daqui, tá? ΔA igual a 0 vezes beta multiplicado pela variação da temperatura. Vamos utilizar essa fórmula agora. Tá aqui os dados da questão, tá? Tá ali, ó, ele falou que a área inicial é 5 metros quadrados, temperatura inicial menos 10, a final é 50, e ele deu o coeficiente de dilatação linear, tá? Como eu disse, vocês percebam aqui na fórmula que você vai utilizar o coeficiente de dilatação superficial, mas ele deu linear. E agora, o que é que vocês devem fazer? Fácil demais. Lembra que o beta é o dobro do alfa, tá? Esse beta é 2 vezes o alfa. Então, quando você for colocar aqui no lugar de beta, você não vai botar 1,2 e sim 2,4, que é 2 multiplicado por aquele valor ali. Então, vai ficar dessa forma, tá? Tá aqui, ó, área inicial 5, o beta tá em azul, 2,4 vezes 10 a menos 5, e o ΔT, gente, variação da temperatura. Percebam aqui, ó, temperatura final menos a inicial. A final não é 50 e a inicial não é menos 10, como é negativa aqui, eu boto entre parênteses, tá bom, gente? Então perceba que quando tu for resolver essa parada daqui, tu vai fazer menos com menos é mais, tu vai fazer uma soma aqui, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Multiplico esses dois caras, 5 vezes 2,4, e vou fazer essa soma no próximo slide, tá aí, ó. 5 vezes 2,4 deu 12, eu posso fazer isso aqui, tá? E eu fiz essa soma aqui, deu 60, tá bom, gente? Próxima etapa é você fazer essa multiplicação, 12 vezes 60, você vai encontrar, e esquece por enquanto, tá? A potência de 10, você vai encontrar os 720. Agora lembra que esse 720 que está escrito em vermelho, você deve colocar em notação científica, tá? E para colocar em notação científica é muito fácil, tá? Lembra aquela parada que esse número tem que ser menor do que 10? E para que esse número fique menor que 10, eu tenho que recuar quantas casas? Então perceba aqui que a vírgula ela se encontra aqui, né? Lá no final do número, você recua apenas 2 casas para que esse número fique 7,2, tá? Mas para que ele fique 7,2, eu tenho que multiplicar com uma potência de 10, que é 10 elevado à quantidade de casas que eu coloquei, ou seja, que eu recuei. Então vai ficar assim, gente, 720, notação científica, está aqui em vermelho, 7,2 vezes 10 ao quadrado, tá? Repetindo o 10 a menos 5 da questão. E agora é só lazer, é só você multiplicar esses dois carinhas aqui e acaba a conta. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 5, todos sabem aqui que é só repetir a base e fazer essa operação aqui em cima, tá? 2 menos 5 dá menos 3, logo a resposta final será 7,2 vezes 10 a menos 3. A gente olhando aqui para as alternativas, vê que a resposta fica a letra D, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido essa questão daí. Vamos para uma última questão de dilatação, tá? E essa é interessante porque envolve gráficos, tá? Uma outra questão que geralmente vem caindo em vestibulares, as questões envolvendo gráfico, mas também do mesmo maneira, é simples, tu vai perceber aqui que não tem bicho nenhum. Olha só, saca só. Questão caiu na Universidade Federal de Pernambuco, diz o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa a variação do comprimento L de uma barra metálica em função da temperatura T.
qual o coeficiente de dilatação linear em graus Celsius a menos 1? Nessa questão, ele quer o coeficiente de dilatação linear. Ele quer o alfa, tá bom, gente? Então é o seguinte, ó. Ele deu uma barra, ele deu um gráfico que representa o comportamento de uma barra, tá? O que é que esse gráfico nos diz? Esse gráfico nos diz o seguinte, que quando a barra tinha aqui um comprimento de 100 milímetros, tá aqui, ó, 100 milímetros, tá? A temperatura dele é de 100 graus Celsius, tá? Então, para uma temperatura de 300 graus Celsius, a barra ela cresce e vai ficar com um comprimento final de 101 milímetros, tá? Ou seja, daqui para cá, ela cresceu 1 milímetro, tá bom? E perceba nesse outro ponto que quando a temperatura é de 500 graus Celsius, tá? O comprimento da barra passa a ser 102 milímetros. Então, esse gráfico nos diz para uma determinada temperatura, ele dá o valor do comprimento da barra, o valor do comprimento final. Então, pessoal, todos os dados tu retira desse troço aqui, desse gráfico, tá? O que tu precisa para resolver o problema, tu retira desse gráfico. Como? Primeiro, se ligue que a questão é de dilatação linear, tá? Uma vez que ele fala em barra. Se ele falasse em chapas, era superficial. Se ele fala em alguma coisa relacionada a volume, seria volumétrica, tá? Mas aí ele fala em barra, uma barra metálica. Tem esse comportamento do gráfico. Então, a dilatação é linear, a fórmula é essa daí. ΔL igual a L0, alfa, ΔT. Gente, vamos colocar os valores, tá? Vamos aqui escolher dois pontos desses três que a questão nos ofereceu, tá? Eu pegando apenas 2 pontos, eu consigo resolver todo o problema, não preciso dos 3. Então, o ponto que eu vou pegar aqui é esse inicial, tá? E esse final, esses dois daqui, tá bom? Então, eu poderia pegar esse daqui? Poderia, mas eu vou escolher esses dois para que vocês entendam aqui, tá? Olha, esses dois, ou seja, significa dizer o quê? A barra aqui veio daqui para aqui, tá? Esses 2 pontos que eu peguei, significa dizer o quê? Significa dizer que o comprimento inicial da barra era 100 e a temperatura inicial é quanto? 100 graus Celsius, tá? E o comprimento final da barra era 102 e a temperatura final é de 500. Eu peguei justamente os pontos dos extremos aí. Então perceba, eu peguei esses dois valores, a barra ela foi de 100 para 102. Se ela foi de 100 e aumentou para 102 milímetros, isso significa dizer que a barra aumentou 2 milímetros. E o valor do aumento da barra é justamente o ΔL. ΔL é o quanto a barra aumentou. E olhando para o gráfico, como eu peguei esses 2 pontos, esse e esse, eu percebo que daqui para aqui a barra aumentou de 100 para 102, 2 milímetros. No lugar do ΔL, eu boto o valor 2, tá? Quem é L0? L0 vai ser 100, né? O gráfico não começou a partir daqui, onde eu escolhi. Então, 100 milímetros vai ser o comprimento inicial da barra. O alfa é o desejo dele e o ΔT é a variação da temperatura. Como eu peguei esses 2 pontos, tá? A temperatura foi de 100 até 500, né? 100 no primeiro ponto, 500 no segundo. Então, pegue temperatura final menos inicial, tá aqui, ó, 500 menos 100, tá? Resolvendo isso aí, você tem o seguinte, ó. 2, 100, alfa, 500 menos 100 vai dar 400. Fazendo esse produto daqui, ó, 400 vezes 100, tu tem exatamente 4 vezes 10 a quarta. Porque, observe vocês aqui, ó, eu posso fazer isso, gente, ó. 4 vezes 1, esquece os zeros. 4 vezes 1, tem um 4, tá? Quantos zeros eu tenho aqui? 4 zeros. Então, 400 vezes 100, eu posso reescrever esse produto dessa forma. 4 vezes 10 elevado a 4, tá? Porque isso aqui vezes isso seria 40 mil. E 40 mil eu posso reescrever para adiantar aqui o processo. 4 vezes 10 a quarta em notação científica, como a gente está aprendendo, tá? Então, só basta pegar esse cara e passar dividindo dessa forma aí, tá? Lembra, esse cara que está perto da letrinha passa para baixo na divisão. Fica 2 dividido por esse cara daí. Então, ó, observa. Para resolver esse problema é muito fácil. Lembra, 2 tu divide
com 4, 2 dividido por 4, se fosse 4 dividido por 2, seria 2, mas 2 dividido por 4, tu vai ter 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. E lembra esse cara que está aqui embaixo, gente? Eu não posso colocar ele em cima mudando o sinal do expoente. Lembra daquela parada que eu mostrei para vocês? Então, eu posso reescrever esse número assim, ó, gente, ó. Isso dividido por isso deu 0,5. E esse cara que está abaixo aqui no denominador, eu coloco ele lá em cima, tá aqui, ó, mudando o sinal do expoente. Eu comentei isso com vocês em um desses slides aí, tá? Beleza, gente, ó. Acabou aqui? Não, não acabou. A gente tem que colocar esse número em notação científica. Lembra que 0,5 em notação científica, tá? Apenas esse número em notação científica, ele fica nesse formato. 5 vezes 10 a menos 1. Você já deve saber, já está acostumado aqui. Então, eu estou colocando vários números nesse formato de notação científica. Você já deve saber que 0,5 é igual a 5 vezes 10 a menos 1 porque eu recuei ou eu avancei apenas uma casa para que esse número fique maior que 1 e menor que 10. Tá? Eu avanço uma casa. E como eu avancei para a direita, ficou negativo lá. Tá? Resolvendo isso aqui, pessoal, esse produto dessas duas potências de 10, repete a base, soma os expoentes, tu vai fazer menos 1 com menos 4, vai dar menos 5. Então a resposta final fica alfa, 5 vezes 10 a menos 5, que é a nossa alternativa letra E. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu fiz algumas questões. O que você está esperando? Matricule-se no método e vamos juntos rumo à aprovação. Vem!